Querido irmão, querida irmã, muitas vezes olhamos para nós mesmos e sentimos que não temos valor suficiente, que nossas forças são pequenas demais para fazer diferença no mundo. Quem nunca se perguntou: será que eu tenho capacidade para cumprir aquilo que Deus espera de mim? Esses momentos de dúvida e insegurança fazem parte da vida humana. Mas a verdade é que Deus enxerga muito além do que nós conseguimos ver. Ele não olha apenas para as aparências ou limitações, ele olha diretamente para o coração. A palavra nos mostra isso claramente em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa mensagem é um consolo para todos nós. Talvez você se veja como uma pequena semente, simples e insignificante, mas dentro dessa semente existe um potencial grandioso que, quando colocado nas mãos de Deus, pode florescer e dar frutos abundantes. Assim como o salmista declarou no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Verso 1. Com essas palavras, entendemos que não importa a escuridão que nos rodeia, Deus é a luz que nos guia, a salvação que nos sustenta e a força que nos levanta quando o medo tenta nos paralisar. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é a minha luz. Quando olhamos para nossa caminhada, percebemos que muitas vezes enfrentamos momentos de confusão e incerteza. Talvez você já tenha se sentido perdido, sem saber qual direção seguir, como se estivesse em um mar revolto, sem enxergar o porto seguro. É justamente nesses momentos que precisamos lembrar: a presença de Deus é o farol que nos guia em meio às tempestades. Assim como um farol ilumina o caminho dos navios na escuridão, a luz de Cristo brilha sobre nós e revela o que estava escondido. Ele nos mostra os perigos que não conseguimos ver sozinhos e nos direciona para o caminho seguro. Não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece contrário. Veja o exemplo do rei Josafá, que diante de um exército numeroso se sentiu incapaz de lutar. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele orou: ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Assim como Josafá, nós também podemos colocar nossos olhos em Deus, mesmo quando não temos respostas. Quando fazemos isso, o Senhor nos reveste de coragem e esperança. Ele nos fortalece para que possamos enfrentar os desafios sem nos render ao medo. Lembre-se, cada obstáculo é também uma oportunidade para Deus mostrar seu poder em nossa vida. Amados, quando compreendemos que o Senhor é nossa luz e salvação, descobrimos também que não há motivo para viver sob a sombra da insegurança. O medo tenta nos paralisar, mas a fé nos impulsiona a caminhar. A presença de Deus é o refúgio que transforma nossa visão sobre a vida. O que parecia impossível se torna oportunidade de ver milagres acontecendo. É nessa confiança que entendemos o quanto somos amados e valorizados. O mundo pode nos medir pelo que aparentamos, mas o Senhor nos vê como filhos preciosos, dotados de dons e talentos únicos. Quando nos colocamos em suas mãos, Ele desperta em nós capacidades que nem imaginávamos ter. Recordemos a promessa em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo nos mostra que, ao buscarmos a face de Deus, Ele se revela de maneira real e transformadora. Buscar o Senhor não significa apenas pedir ajuda, mas desejar conhecê-lo mais profundamente. É desenvolver intimidade com nosso Criador, entender seus caminhos e permitir que sua luz molde nosso caráter.
Quanto mais nos aproximamos dele, mais refletimos sua presença em nossas atitudes, palavras e escolhas. Buscar a face de Deus é muito mais do que cumprir rituais ou simplesmente repetir palavras em oração. É ter o coração aberto e sincero diante dele, desejando conhecê-lo em profundidade. Foi isso que o salmista expressou no Salmo 27, versículo 8. Quando disseste, buscai o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Esse é o chamado para um relacionamento íntimo e vivo com o Criador. Quando buscamos seu rosto, nosso coração é transformado. Ele nos molda para que possamos enxergar a nós mesmos como ele nos vê, amados, escolhidos e cheios de propósito. Assim como Moisés, que ao descer do Monte Sinai tinha o rosto resplandecendo após estar em comunhão com Deus, Êxodo capítulo 34, versículo 29, também nós refletimos a glória do Senhor quando permanecemos em sua presença. Essa busca exige entrega e perseverança. Significa deixar de lado as distrações e colocar Deus em primeiro lugar, escolhendo diariamente estar em sintonia com a sua vontade. E quanto mais o buscamos, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Mais fortes ficamos diante das lutas e mais firmes permanecemos nas promessas. Se você deseja refletir a presença de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu buscarei a face do Senhor. Meus queridos, a caminhada com Deus também envolve algo que nem sempre é fácil: esperar no Senhor. O salmista declara no Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Em nossa pressa, muitas vezes queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas a espera em Deus não é passiva, é uma atitude de fé. Significa confiar que Ele está agindo mesmo quando não vemos nada acontecendo. É como um atleta que se prepara antes da competição. No treino silencioso e disciplinado, ele ganha força para o momento da vitória. Assim também é a espera em Deus, um tempo de preparação. O profeta Isaías nos lembra dessa verdade no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que promessa poderosa! Aqueles que confiam no Senhor experimentam renovação constante, encontram ânimo no meio do cansaço e descobrem que há um horizonte maior do que os olhos conseguem enxergar. A espera é também um convite à maturidade espiritual. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz de Deus e a discernir sua vontade. E quando entregamos nosso tempo a Ele, descobrimos que o dele é perfeito, nunca cedo demais, nunca tarde demais. Esperar no Senhor também é aprender a vencer as vozes da dúvida e da ansiedade. Quantas vezes você já quis desistir porque parecia que a resposta não chegava? Talvez você tenha orado por uma cura, uma porta de emprego, uma restauração familiar e sentiu como se o céu estivesse em silêncio. Mas saiba, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, lemos que mesmo encarcerados, eles cantavam hinos a Deus e oravam. De repente, um grande terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram e as correntes de todos foram quebradas. Aqueles homens não ficaram parados na espera, mas transformaram a dor em louvor. E o resultado foi libertação. Assim também deve ser conosco. Quando parece que nada está acontecendo, podemos encher nossa espera de adoração. Podemos transformar lágrimas em orações e angústia em louvor. O Senhor honra aqueles que permanecem firmes em fé. O tempo de espera não é perda, é ganho.
É ali que nossa fé é provada, que nosso coração é moldado, que nossos olhos aprendem a enxergar além das circunstâncias. E quando o agir de Deus se manifesta, percebemos que cada instante de espera valeu a pena, porque seu plano sempre supera as nossas expectativas. Meus irmãos e minhas irmãs, ao refletirmos sobre tudo o que o Salmo 27 nos ensina, percebemos que nossa vida se transforma quando reconhecemos três verdades fundamentais. Deus é a nossa luz. Somos chamados a buscar o seu rosto e precisamos aprender a esperar em seu tempo. Essas três colunas sustentam a caminhada de fé e nos dão firmeza diante de qualquer adversidade. Quando entregamos nossos medos ao Senhor, a luz dele dissipa as trevas do coração. Quando buscamos a sua presença, passamos a refletir o seu caráter em nossas atitudes. E quando esperamos em suas promessas, ele nos fortalece e renova nossas forças. É nesse processo que descobrimos nosso verdadeiro valor e propósito, sermos instrumentos do amor e da graça de Deus no mundo. Tudo aquilo que parecia nos limitar, inseguranças, falhas, dúvidas, se torna oportunidade para experimentar o poder transformador do Senhor. Pois Ele não nos vê como pessoas incapazes, mas como filhos amados, criados para viver em vitória. A fé nos lembra que não estamos sozinhos e que cada passo é sustentado pelas mãos do Pai. Por isso, não importa a batalha que você esteja enfrentando hoje, o Senhor está contigo, guiando, protegendo e fortalecendo. Ele já declarou vitória sobre sua vida em Cristo Jesus. Agora, queridos, depois dessa reflexão, elevemos juntos uma oração ao nosso Deus. Pai amado, Tu és a nossa luz que dissipa as trevas, és a força que nos sustenta quando somos fracos e o refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Obrigado, Senhor, por enxergar em nós um potencial que muitas vezes não vemos, por acreditar em nós quando até nós duvidamos de nossas capacidades. Pedimos perdão pelas vezes em que deixamos o medo dominar o coração. E te agradecemos por nos lembrar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a viver com fé inabalável, a buscar a Tua face todos os dias e a esperar com confiança pelo tempo perfeito do Teu agir. Que a Tua presença nos transforme, renovando nossa mente, fortalecendo nossa fé e revelando a grandeza que já depositaste em nosso interior. Declaramos, em nome de Jesus, que toda insegurança, toda dúvida e todo espírito de medo sejam quebrados agora. Que correntes sejam despedaçadas, que feridas sejam curadas, que novas portas se abram e que Teu povo experimente libertação e vitória. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo e com a tua família, hoje e sempre. Amém.